Uma meditação sobre o assunto, irmão, muito pertinente para os nossos dias de hoje. Hoje nós falamos em batalhar, defender o Evangelho, né? E, obviamente, quando falamos de batalhar, defender, lutar, estamos falando de guerra, nós estamos falando de soldado, nós estamos falando de embate, combate. Hoje, nós passamos o assunto é maçante, né? Nós temos falado muito nos púlpitos a respeito do destino da nossa nação com a questão política. Por que que isso mexe muito conosco? Por que que isso nos chama muita atenção e nos traz bastante, a responsabilidade para as nossas ações e participação, né, nesse momento que exige o nosso país, né, que é a escolha, né, de quem vai governar o nosso país. O que nós temos com isso? Qual é a relação da igreja com isso? O que nós devemos ter em mente, irmãos, que aquilo que foi exercido, a forma conforme os governos trabalharem, pode interferir também no nosso trabalho dentro da igreja, no nosso embate, no nosso combate, né? A forma que nós vamos trabalhar em prol do Evangelho. Alguns países já estão sendo proibidos, né, de pregar abertamente o Evangelho, e hoje nós já vemos essa ameaça aqui no Brasil. Então, nós devemos ter, por isso que os irmãos têm falado muito, é maçante, mas é importante. E, ao meio de toda essa situação, nós devemos entender que estamos realmente numa batalha, nós estamos em meio a uma guerra. Irmãos, o povo de Deus, ele sempre foi odiado na terra, ele sempre foi perseguido. Eu gosto de ler, meditar bastante numa passagem que fala sobre um combate na história de Davi. A história de Davi, eu creio que a maioria dos irmãos já conhecem, é muito conhecido popularmente, é a história de Davi e Golias. Nós vamos meditar um pouco. Eu sei que é um assunto muito comum, mas ainda que, se a gente for estudar e meditar, o Santo Espírito de Deus vai nos ajudar a tirar grandes lições dessa passagem. Não podemos desprezar nenhuma passagem da Bíblia, independente se ela está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Então eu convido aos irmãos que abram 1 Samuel, capítulo 17. Irmãos, eu vou fazer uma leitura um pouco rápida, porque ele é uma história. Como eu creio que a maioria de nós já sabemos bem, então não vamos perder muito tempo com a leitura. No 17 diz assim: E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, ou Azeca, né, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte de outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Até aqui, irmãos. Então, vamos fazer uma descrição de todo esse quadro. Vamos imaginar, pelo menos a forma que eu imagino,
esse momento, irmãos, em que os filisteus estavam de um lado, no arraial, e os israelitas estavam, na nação de Israel, estavam de outro lado, e entre eles tinha um vale. O local onde o arraial, onde eles acampavam, era um pouco distante um do outro, porém, quando eles tinham que se alinhar para o combate, eles não faziam assim, um arraial invadindo o outro arraial. Eles se deslocavam em ordem, fila, marchavam até o local do combate, né? O combate era travado em outra distância, não muito longe dali. E esse guerreiro era um homem que ele tinha um pouco mais de 3 metros de altura. Era um homem extremamente alto, né? E muito alto mesmo. Eu falo isso porque pela minha altura, né? Então eu imagino que, né, é perder de vista. E 3 metros, irmãos, era um homem que ele trazia também um capacete de bronze. Ele era muito, muito forte. O peso da couraça dele, irmãos, chegava em torno de 100 quilos. Então, um homem alto hoje, bem alto, nossos termos hoje, né, vai chegar uns 2 metros e um pouquinho. Porém, irmãos, pode perceber, um homem, enquanto mais alto normalmente, ele também é magro, ele é mais fraco. Esse homem representa uma força impressionante, porque ele tinha não só a altura, mas ele tinha uma força extraordinária. Ele era uma pessoa que tinha só na sua couraça, naquilo que ele vestia, 100 quilos ele suportava. E assim vinha descrevendo passo a passo, para a gente entender como era a figura daquele soldado. Era um soldado que ele colocava respeito. Para aquele povo que ele defendia, ele era um herói. Ele era aquele homem que, quando ele estava presente no exército, o exército ficava encorajado, ficava valente, né? E esses homens, nem sempre, eles tinham a fidelidade de defender a nação por amor, e nem sempre eles eram da nação que eles defendiam. Muitas vezes eles eram mercenários contratados para essa finalidade, para ganhar a guerra. E nisso havia um valor bastante grande que eles tinham como prêmio na vitória. E esse homem estava lá. Então, por um lado, ele trazia essa figura para quem ele defendia. Para os oponentes, no entanto, era uma imagem de terror. Então, quando se deparavam diante dele, não tinha homem que não sucumbia, porque até mesmo para aquela ocasião, para aquela época, ele era mais alto do que o normal, né? E toda aquela roupagem, toda aquela figura era realmente para impor um pouco mais de temor para as pessoas que ele tinha que batalhar, né? Então aquela pressão, já existia aquela pressão psicológica de imagem, assim como às vezes é feito nas lutas que conhecemos hoje, aquelas MMA, os boxe, quando um adversário está diante do outro e começam aquele primeiro embate psicológico, começa a falar coisas para mexer com a psicologia da pessoa, sabendo que isso abaixa o moral, né? E você, quando vai combater um inimigo e ele tiver com a moral baixa, é muito fácil derrotar ele, é muito fácil. Então, esse era um trabalho que exercia essa figura, esse homem, ele estava lá para isso, e ele foi assim diante do povo de Israel. Mas vamos ver como foi que o povo de Israel se comportou diante dele. E parou e clamou, versículo 8, irmãos, e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Então, irmãos, aqui
era uma coisa comum que ocorria, né, diante de alguns embates. Ele era submisso, de qualquer forma, ao seu general. Então, enquanto ele falava em nome dos exércitos dele, que ele defendia, ele estava empoderado, né, sob comando do seu general. Então, essa era o acordo, que ele tivesse que ir até lá e tentar fazer esse acordo. Se tivesse algum homem diante da nação que pudesse travar esse combate com ele e vencer, então isso também era muito comum entre os exércitos ter esse acordo, né? E enquanto tinha esse acordo, eles vinham muito próximo, os líderes, os generais, eles ficavam muito perto uns dos outros, enquanto a nação ficava um pouco mais, os exércitos, o povo ficava mais. Então, eles se aproximavam para negociar os termos, né? E, diante da negociação desse termo, eles fizeram essa proposta, né? Que tivesse um homem, certamente um guerreiro, e pode ter certeza, irmão, mesmo sendo o povo de Deus, entre o povo de Deus, também havia guerreiros, né, habilidosos, e assim, semelhantemente à figura de Golias, mas não com a mesma estatura, não com a mesma força, mas também considerado heróis de guerras, né, e muito habilidosos. Mas mesmo dentro do povo Israel, do exército, não houve, irmãos, um destes que se levantou contra esse filisteu que fez essa proposta. No versículo 10, disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Irmãos, olha o que fez um homem na moral de um povo que só conhecia a vitória. Um povo de Deus que tinha uma história, que foi tirado do Egito, que venceu batalhas, atravessou o Mar Vermelho, presenciou milagres, presenciou a força e o poder de Deus. Nesse momento, irmãos, eles tremeram diante de Golias, eles tremeram. Vamos falar um pouco de Davi. E Davi era o filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, este homem já era velho e adiantado em idade. Um pouco mais adiante no 14, e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Saul era o menor, ele era o mais novo, né? Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, Davi, ele não estava alistado no exército, ele não estava alistado, porém, ele tinha uma missão, ele foi requisitado, né, por Saul, para que ele pudesse tocar a harpa para Saul e acalmar Saul dos espíritos maus que o atormentavam. E toda vez que Davi tocava a harpa, ele ficava calmo. E como havia essa guerra, né, eles estavam nesse quadro de guerra, todos ali naquele vale, então Saul estava presente. Para que o Davi exercesse o seu papel, ele tinha que ir até lá, mas ele tinha uma missão. A missão dele, na casa dele, era cuidar das ovelhas do seu pai. Então, ele vinha, fazia o trabalho dele e voltava. E assim ele fazia. Porém, irmãos, até esse momento, nós vemos que o filisteu, ele já afrontou e ele já falou. Então, até aquele momento onde que havia essa conversa, Davi, ele não chegava, ele não ia, porque ele ficava parado onde? No arraial. Ele não passava dali. Então, aonde eles estavam acampados, a nação de Israel, ele estava ali, ele não chegava até próximo onde estavam os filisteus. Ele não sabia o que estava ocorrendo, ele não tinha noção. Então, assim ele fazia, ele ia e voltava, ia e voltava. No 20, Davi
então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e aos gritos chamavam a peleja. Essa é aquele momento em que todo o exército se prepara, começa a preparar fileiras por fileiras, e o exército é organizado conforme a linha de combate, né? Aquilo chamou a atenção de Davi, porque aquele dia ele viu que estava havendo chamado. Ele ficou curioso, ele quis acompanhar isso daí, né? Ele quis acompanhar. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu a batalha. Irmãos, ele correu a batalha, ele se alinhou, ele estava lá acompanhando, ele entrou ao meio, ele não estava alistado, ele não sabia o que ele ia fazer lá, ele não tinha a menor noção. Nós vamos entender aqui que ele nunca teve realmente numa guerra, ele nunca guerreou, ele não tinha habilidade nenhuma, mas, no entanto, ele foi e acompanhou, né? E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Agora Davi ouviu. Agora Davi acompanhou, e desta vez ele ouviu. E vamos ver como que Davi vai reagir de acordo com a circunstância. Agora é uma grande lição para nós, que somos filhos de Deus. Agora nós vamos entender como um homem de Deus deve se comportar diante da circunstância que é nos colocada em nossas vidas. Ele, olhando aquele homem, e ele vendo aquele homem, e fugiram diante dele, e temiam grandemente. Isso Davi viu, ele presenciou, ele viu que todos os homens fugiu. Então falou Davi, 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo, do Deus vivo? Irmãos, o Senhor dos Exércitos era um dos títulos, né, atribuídos a Deus no Velho Testamento. E isso, o Davi, ele tinha, mesmo sem ter participado até então de nenhuma guerra, ele conhecia a história, ele sabia o que ele estava falando. Ao mesmo momento em que ele conheceu Golias pela primeira vez, ele também viu a circunstância, aliás, ele não olhou a circunstância, ele primeiro já identificou quem é esse circunciso filisteu que afronta o exército de Deus. Ele percebeu, irmãos, não a circunstância, mas ele percebeu a afronta. Quem era esse inimigo de Deus? Quem era esse inimigo de Deus, né? Então, o povo lhe tornou a falar conforme as palavras, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, a falar aquele homem, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui, né? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade de coração, e desceste para ver a peleja. Então, irmãos, nesse momento, Davi, quando ele não olhou a circunstância, mas ele percebeu quem era aquele homem que afrontava. Mas o seu irmão mais velho, que fazia parte do exército, ele olhou para Davi e ele falou assim, e ele puxou a orelha de Davi, como irmão mais velho, pegando no pé do mais novo, ele chamou a atenção dele e falou assim, conheço a tua presunção. Irmãos, presunção, nós podemos substituir também por pessoa vaidosa, por pessoa orgulhosa, pessoa soberba, né? E ele também fala que Davi era maldoso de coração.
ele conhecia a astúcia de Davi. E isso era a figura que desenhava o irmão sobre Davi, né? Então, aqui também nós podemos tirar uma lição sobre o nosso comportamento diante de Deus, o que às vezes pode estar causando para as nossas famílias, como que a nossa família, nossos irmãos, nossos parentes, às vezes nos veem, como eles olham aquela confiança que você deposita em Deus, como eles veem. Davi, ele confiava em Deus, toda a confiança dele era depositada no Senhor, e aquela confiança que ele tinha, o irmão via como uma pessoa soberba, orgulhosa, porque ele não tinha medo de nada, ele não tinha medo, e ele estava falando, aí ele deu aquele chacoalhão, ô seu moleque, né, para de falar, vai voltar a cuidar das ovelhas, volta para os afazeres, né, e no entanto, e ainda aprofundando um pouco mais, nós vamos lembrar que Jesus, dentro da sua família, também não teve bom êxito. Nós sabemos que, pela palavra de Deus, pelo que entendemos e estudamos, os seus irmãos só se converteram depois da sua morte e ressurreição, pelo que nós podemos entender. Então, enquanto Jesus estava vivo, eles não entendiam e não entenderam, eles se comportaram como parecido com então sempre vamos ter problema na família, irmãos, isso é fato, família tem problema, isso é fato, não é, irmã? Mas o que Davi fez? Davi, ele responde para o irmão, mas o que eu fiz agora, né? Por que você está pegando no meu pé? Porventura, não há razão para isso? Não há razão para eu ficar irado? Não há razão para eu ficar revoltado? Não há razão? Ele estava certo, de que ele estava certo, de ter ficado irado, por causa da afronta que fizeram, né? Ele não se conformou com aquilo, e ele desviou-se dele para o outro lado, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Então, ele falou, não deu bola para o irmão dele, desviou do irmão dele, porque o irmão dele, até aquele momento, iria impedi-lo, né, de tomar qualquer atitude. E ele, no entanto, largou a família e a opinião da família para fazer aquilo que Deus mandava. Aí Davi, ele traz uma palavra de ânimo a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Irmãos, aqui Davi, ele está se pondo voluntário, ele se dispôs, ele não só se indignou com a situação, ele tomou uma atitude. São histórias. Davi, podemos tirar lições da vida dele, desde quando ele era jovem até a sua morte. Davi teve uma lição de vida, teve grandes lições na sua vida, né, que podemos tirar. O irmão Daniel citou uma delas ontem, né, mas Davi, a história de Davi nos impressiona. A história de Davi traz para a gente inspiração também, porque quando lemos essa história, é para isso, irmãos, para a gente entender melhor de onde vem essa petulância, como diz o irmão dele, que ele tinha, de onde vinha. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Irmãos, vocês estão vendo que Saul era o rei de Israel, ele tinha obrigação de fazer o papel que Davi estava fazendo, e no entanto, Davi, um moço, ele não estava olhando nenhuma circunstância, ele sabia o que ele era, mas também ele sabia quem Deus era.
E ele não estava preocupado se ele não tinha habilidade de guerra. Mas Saul, ele não estava olhando espiritualmente. Ele estava olhando a circunstância. Então então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. Enquanto ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, eu matava. Ele não estava nem aí que ele era um mocinho, que ele era frágil, mas ele dizia que ele abria mão de tudo isso daí, ele não se importava, mas ele ia e pelejava, ele tinha coragem, e ele fazia. Aqui ele estava apresentando para Saul argumentos convincentes, já que Saul, ele estava olhando por esse lado. Então ele conversou com Saul, trazendo uma linguagem que Saul pudesse entender melhor aquilo que ele fez, de fato. Já que você quer um currículo, já que você quer alguma experiência, então eu vou te dar essa experiência que eu passei. Irmãos, enfrentar e vencer um leão e um urso, dá para entender a força de um leão, a força de um urso. Então, Davi, ele usou isso a seu favor, para prestar como currículo diante do Saul, né? E ele fala, no 37, ele fala: o Senhor me livrou da garra do leão e das garras do urso, ele me livrará deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Agora Saul enxergou. Agora Saul enxergou que para ele pelejar e ele vencer, ele precisava o quê? Que Deus estivesse com ele. Agora ele entendeu. Então, por isso que aquilo que os irmãos dele não entendiam, pelo menos aquele irmão mais velho não entendia, que ele não era soberbo, ele era confiante. Ele confiava não na sua força. Irmãos, aqui explica claramente, até porque, irmãos, voltando em 1 Samuel, no 16, né, 18, Davi, para a nação, popularmente, entre os seus, né, vamos falar assim, é como nós dizemos assim, no meu bairro, onde eu moro, na vizinhança, né, como Davi era conhecido, como Davi era visto, né? Vamos ver. Eis que tem, respondeu um dos moços e disse, trazendo referência de Davi a Saul: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Olha aí, irmãos, é valente, é vigoroso, é homem de guerra, ele é prudente em palavras e gentil de presença. O Senhor é com ele. Está vendo a descrição, irmãos? Eles entendiam, eles viam isso em Davi. E ele não, por isso que ele não se importava, independente do que a família estava falando, conforme a família estava vendo. E ele ficou conhecido dessa forma. Sabendo, irmãos, que aqui mesmo no 16:7 fala que, porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Isso fazendo referência a Saul. Porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o que está no coração. Então, irmãos, os homens só vê a aparência, eles só conseguem ver a capa, e Deus não vai te julgar pela capa, mas os homens julgam. Por isso é importante o bom testemunho. Por isso que Davi, ele tinha esse testemunho. Mas Deus, ele olhava, Deus olha, ele considera o coração. Então, depois que
Davi apresentou o currículo dele, convenceu a Saul de que ele vinha e que ele tinha potencial em nome do Senhor, né? Então Saul concordou e ele correu e apressou a preparar Davi para a batalha. Ele colocou todos aqueles trajes, todo aquele figurino, né, que exigia, né, os trajes de guerra, e colocou em Davi. Porém, como Davi nunca havia combatido numa guerra, aquelas roupas pesadas começaram a causar incômodos a ele. Ele mal podia se locomover e mal podia se mexer. E ele sabia que aquilo poderia ser um estorvo para ele. Prudentemente, né, na contramão de alguns que usaria todas essas vestes para impressionar o inimigo, para se pôr diante dele, para se caracterizar, ele abriu mão de tudo aquilo. Ele abriu mão de tudo aquilo, porque aquilo iria atrapalhar ele. Mas ele era prudente. E ele tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje que ele trazia em sua mão. Então, irmãos, ele trazia aquele emborná, aquela bolsinha, foi lá no ribeiro e pegou 5 pedras. 5 pedras ele pegou. Com certeza, irmãos, não era uma lasquinha, eram pedras mesmo. E as pedras, ele pegou 5 pedras e com o cajado na mão, ele se pôs diante do filisteu. E vamos ver o que o filisteu fala dele. 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Né? E disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Ele fez o que era de praxe, irmão. Ele quis ainda, pegou aquela figurinha, né, aquele homem gentil, aparentemente frágil para ele, na estatura dele, aparentemente frágil para ele, ele falou: agora está fácil, eu vou... Ele começou a falar, a amaldiçoar Davi, com a finalidade de baixar o moral dele, para que ele pudesse ficar abalado. E isso ele fez antes, né, e disse mais, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu... esteja ali. Disse, pois, o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vendo a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, irmãos, aqui ele deixa bem claro, para não ficar nenhuma dúvida. Enquanto o filisteu olhava a figura de Davi, porque ele não conseguia ver de outra forma, ele confiava única e exclusivamente na sua força e na sua habilidade de combate. E perante tudo isso, essa batalha diante dos homens, até mesmo, creio que diante da nação de Israel, era uma batalha, era uma vitória assim, totalmente improvável de acontecer. Mas ele disse muito com firmeza, não se abalou com aquela pressão psicológica que ele vinha fazendo, né, e respondeu com firmeza, né: enquanto você vem a mim com espada, eu não me acovardo diante disso, né, porque eu venho em nome do Senhor dos exércitos. E ele ainda completou, ele devolveu a afronta, né? Assim como ele falou para intimidar, ele devolveu: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferirei-te, e tirarei-te a cabeça, e os corpos do arraial, dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às feras do campo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, irmãos, era necessário que tivesse essa atitude, porque as pessoas estavam desacreditadas de Deus.
era preciso que um servo levantasse e ele desse esse recado para que pudessem entender e enxergar a potente mão de Deus. E por que que Davi, ele falava isso? Porque em Deuteronômio, capítulo 21, né, o Senhor, ele fala, deixa eu dar uma olhada aqui, irmãos, Deuteronômio, capítulo 20, ele fala: quando saíres à batalha, a peleja contra seus inimigos, e vires cavalos e carros, e o povo maior em número do que tu, dele não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Está vendo, irmãos? Essa era a confiança de Davi. Davi, ele não pensava em outra coisa. Davi, ele tinha certeza disso. E nesse momento, irmãos, toda a nação de Israel, inclusive o próprio rei, havia se esquecido disso. Mas Davi foi levantado para lembrar a nação de Israel quem era Deus e para dar de exemplo para todas as nações da terra. E Deus fez com que Davi fosse vitorioso e com apenas uma pedra que foi necessário das 5 que ele separou, ele lançou dessa pedra, acertou em cheio a cabeça do filisteu, derrubou o filisteu, tirou a cabeça dele e venceu essa batalha. Qual é a lição, irmãos, que eu quero trazer para nós dessa noite? Primeiramente, nós como igreja de Cristo, nós devemos ter total entendimento de que Deus trabalhou na nação de Israel com propósitos específicos. E Deus trabalha na tua igreja com propósitos específicos. No entanto, Deus dos exércitos é o mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus da igreja. Diante da circunstância da nossa vida, de tudo aquilo que nós vemos, de tudo aquilo que nos é imposto, a nossa carne, a nossa fraqueza, às vezes, é esquecer da promessa que Jesus fez, que estaria conosco, e que a porta do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja. Às vezes nós nos comportamos como a nação de Israel, esquecendo da promessa, e nos acovardamos diante das batalhas. E quando aparece a circunstância, ao invés de nós olharmos em espírito, nós olhamos a circunstância. E às vezes, na maioria das vezes, nós não nos comportamos como Davi. Então, esse é o entendimento que nós devemos tirar. Não devemos nos confundir que Deus vai dar a ordem para nós no momento das dificuldades, da perseguição, assim como aconteceu nas igrejas primitivas e ao longo da história com alguns irmãos que perderam a vida a defender o Evangelho, mas eles não portaram armas e eles não lutaram. Irmãos, não é esse o papel da igreja, como Deus fez com Israel. O propósito era outro. Nosso propósito hoje não é pegar em armas e lutar e defender a verdade através de combate físico. Nosso combate é espiritual. E diante de toda a circunstância, nós devemos depositar a nossa fé e a nossa confiança única e exclusivamente no Senhor, para que nós possamos ter as vitórias, que muitas vezes são improváveis diante dos homens, mas diante de Deus, não. Né? E que essa lição possa nos ajudar na meditação. Espero ter ajudado os irmãos, a igreja, né? E agradecendo mais uma vez pelas orações, pela hospitalidade, e peço que os irmãos continuem orando por nós lá em Bauru, e com certeza ainda vamos precisar muito do nosso irmão Márcio. Espero que os irmãos possam ter um pouco mais de paciência, né? E possa ceder ele um pouco mais para nós, né? E ore por nós, irmãos, na viagem de volta também, ainda que até que nós possamos voltar, ainda possamos bater um papo e ainda poder desfrutar da presença dos irmãos. Que Deus nos abençoe.